abordei eventos que acontecem no intervalo que está depois da semana 69 e antes da última semana. E esse intervalo dura aproximadamente 2000 anos. E logo após esse O intervalo, anticristo, que é o príncipe do povo, que destruiu o templo e a cidade, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A última semana de Daniel equivale a 7 anos, e pelos 7 anos o anticristo fará aliança com muitos, e essa aliança é com 10 reis. Observe que no início da primeira metade dos 7 anos, as duas testemunhas começarão a pregar o evangelho, despertando o amor da igreja, conforme diz no livro de Cantares e em Apocalipse 11. E nessa primeira metade dos 7 anos, a igreja terá que já ir para o deserto, que é o local longe da vista do sistema tecnológico deste mundo. A igreja não vai ao deserto na metade dos 7 anos, mas ela irá antes da metade dos 7 anos, para que a partir da metade ela já esteja longe do reino do anticristo até o final dos 7 anos, conforme diz o segundo livro do profeta Esdras e no Apocalipse 12, porque o segundo livro de Esdras, falando a respeito do deserto, afirma que o caminho para o deserto é de 1 ano e meio e que a humanidade nunca havia habitado ali. E pelas palavras de Isaías, o deserto fica desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, conforme diz no capítulo 27 do livro do profeta Isaías. Na primeira metade dos 7 anos, o anticristo e os 10 reis não poderão agir contra o povo santo, o qual começará a profetizar no início dos 7 anos. Gabriel afirma que, na metade dos 7 anos, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Há alguns que pensam que o anticristo quebrará a aliança com os 10 reis na metade dos 7 anos. Mas não é isso que o texto está dizendo. o anticristo irá fazer guerra contra as testemunhas de Cristo. Como diz em Apocalipse 11, onde afirma que a besta vence as duas testemunhas. E quando ele mata as duas testemunhas, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque o sacrifício e a oferta de manjares é a pregação do evangelho. Porquanto Hebreus 13 afirma que a oferta ao Senhor, nosso Deus, é o sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, conforme é dito na carta aos Hebreus o seguinte: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A partir da metade dos 7 anos, começará a grande tribulação, conforme Daniel 12 diz o seguinte: haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E Jesus, tendo esse texto em mente, ele afirma em Mateus capítulo 24, dizendo: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. O abominável da desolação, meus irmãos, é o anticristo. Se você não viu o estudo sobre Daniel capítulo 11, que foi postado aqui no canal, veja, porque vai acrescentar entendimento sobre este estudo também, meus irmãos. Sobre os estudos que eu estou postando aqui no canal, sobre o livro de Daniel. Dito tudo isso, enxergamos que a partir da metade dos 7 anos, parte da igreja será morta pelo anticristo, conforme dizem Apocalipse 11 e 13. Mas outra parte da igreja já estará no deserto, como dizem Apocalipse 12. E a partir da metade da última semana, até o final dela, as 3 últimas trombetas serão tocadas. A última trombeta será tocada depois dos 7 anos.